Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai começar a fazer semanalmente aqui estudos de artigo científico, mas eu achei por bem a gente começar falando sobre uma escolha crítica e uma análise crítica de artigo científico, tá? Não é qualquer artigo científico que vale a pena a gente levar em consideração. Então, não é porque está publicado que é confiável, digamos assim, né? Não dá pra gente chamar de verdade absoluta nunca, porque a gente está trabalhando com a área da saúde, então a ciência é muito dinâmica, por isso que precisa estudar sempre, né? E eu vou levantar alguns pontos para a gente considerar se o artigo científico realmente tem relevância e se o artigo científico realmente pode ser considerado, tá? Se ele é confiável. Primeiro de tudo, eu preciso explicar para vocês que existe dentro da ciência uma hierarquia de relevância, ok? Lá na base da pirâmide, com menor relevância científica, nós temos os estudos laboratoriais. Então, a gente vê muito fake news a partir desses estudos, né? Porque foi feito um estudo em células ou foi feito um estudo laboratorial, algum teste, a gente não pode expandir lá para a clínica, né? Ele é um estudo inicial. Segunda etapa da pirâmide, nós temos os estudos em células, né? In situ. Então, a gente vai ter essas análises de biocompatibilidade, que também é um início para nos trazer respostas clínicas. Depois disso, são feitos testes em animais, que também não podem ser extrapolados 100%. Por exemplo, um estudo em drosófilas, né? Existem estudos do BDDE, que é o agente reticulante do ácido hialurônico, que foi feito em drosófilas, né? Que são aquelas mosquinhas da banana, né? Por que é feito em estudo em drosófila? Porque ela tem uma vida de 21 dias, né? Então, ela é muito rápido. Os processos acontecem rápido, a gente consegue ter respostas rápidas. Mas, né, geneticamente falando, ela é totalmente diferente do ser humano. Então, é um sinal, são direcionamentos para ir para o próximo nível, né? Cada vez que a gente sobe o nível do estudo científico, a gente aumenta a relevância, mas nós também aumentamos os custos dessa pesquisa. Nós também aumentamos as dificuldades éticas de trabalhar com esses estudos. Então, na base da pirâmide, nós temos os estudos laboratoriais, os estudos em células e aí os estudos em seres vivos. Quanto mais próximo na cadeia evolutiva do ser humano, maior a relevância. Então, a gente pode ter estudo em ervilha, estudo em drosófila, né, que é muito comum, estudo em ser humano, aí seria o estudo clínico, que é mais alto dentro da pirâmide, né? Seguindo essa ideia, quando nós chegamos no estudo clínico com o ser humano, nós temos alguns níveis de estudo, a gente está subindo na pirâmide, né? O estudo com o ser humano, ele pode ser um relato de caso, então, aconteceu comigo e eu publiquei. Aconteceu com os meus pacientes e eu publiquei. Existe uma junção de relatos de casos, né? São relatos de casos mesmo, mais do que um. E existe o estudo clínico randomizado, que um grupo de pesquisas vai pegar, determinar um delineamento do estudo. O que é delineamento? É um desenho do estudo para que não hajam vieses, para que não hajam erros, né? A resposta seja confiável. Por exemplo, se eu pegar os pacientes e dividir, metade do rosto fazer um tipo de tratamento, metade do rosto fazer outro tipo de tratamento. Só que o profissional que vai aplicar, o operador, ele tem muito mais habilidade para fazer um lado do que do outro. Se eu não randomizar os lados do rosto dos pacientes durante esse estudo vai ter viés, porque a técnica foi feita diferente dos dois lados, do lado que o operador tinha mais habilidade do que o lado que o operador tinha menos habilidade. Todos os detalhes fazem a diferença. Num estudo clínico randomizado, ele precisa ser o mais cego possível. O que é isso? O paciente e o operador não podem saber que produto que está sendo utilizado, porque pode influenciar a resposta, tá? Então, aquele efeito placebo, né, que a gente escuta bastante. O que é o efeito placebo? É o poder da própria mente do indivíduo, o poder da própria resposta do indivíduo, se ele sabe que ele está tomando algum medicamento, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer pílulas. As pílulas, as placebo e as experimentais, elas têm que ser iguais,
para que a pessoa que está tomando e a pessoa que está fazendo o tratamento, o profissional, né, o operador que está fazendo o tratamento, não acabem induzindo uma resposta, tá? Isso é muito sutil, mas faz muita diferença no resultado final, tá bem? Então, no caso das drosófilas, foi feito um estudo do BDDE, que é o reticulador do ácido hialurônico, em drosófilas. E acabou sendo descoberto que ela tem uma relação com ativação de genes relacionados ao câncer nas drosófilas. Aí a notícia que saiu é que ácido hialurônico dá câncer. Mas calma, não é isso, né? Nas drosófilas, com a combinação genética que elas têm, né, aconteceu ou pode acontecer essa ativação. Quando foi testado, por exemplo, em ratos, já não se viu essa correlação. E os ratos geneticamente estão mais próximos do ser humano do que as drosófilas. Em estudos em humanos, isso também não aconteceu. Então, muitas vezes as fake news vêm por conta de um estudo ou por conta de uma interpretação do resultado do estudo. Um estudo não pode induzir uma resposta. Ele testou, né, se é verdadeiro, se é falso, aquela hipótese, né? E é essa a resposta. A gente não pode extrapolar, a gente não pode ficar fantasiando em cima de resposta de artigo científico, tá? É o que é e acabou. Então, quando a gente tem, subindo na pirâmide, o ensaio clínico tem muito mais relevância do que um estudo laboratorial, por exemplo. Mas ainda existe mais um tipo de estudo lá no topo da pirâmide, que é o de maior relevância científica, que é o estudo que pega os estudos clínicos randomizados, né, que são de altíssima relevância, e categorizam e separam e estudam os estudos clínicos randomizados, que são as revisões sistemáticas e as meta-análises. O que é isso? A revisão sistemática e meta-análise é você pegar, dentro de um período de tempo, todos os estudos clínicos randomizados sobre determinado tema. E você vai avaliar a partir do grau de relevância desses estudos, né? Existem Cochrane, por exemplo, né? Que é uma instituição muito séria que trabalha com isso, que faz tabelas e você vai tirando os estudos que têm viés. Então, esse estudo aqui não cegou os pacientes, né? Então, não teve um cuidado para que o paciente não soubesse que produto que estava sendo usado naquele momento. Não quero dizer que a gente está enganando os pacientes, nada disso, né? Todos os pacientes que participam de estudos clínicos precisam assinar um documento que estão cientes do que estão recebendo, mas eles participam em diferentes momentos. Ou é dividido, um lado do rosto um tratamento, o outro lado do rosto outro tratamento, ou então em diferentes momentos, né? Para a gente ter uma resposta do próprio organismo a dois diferentes tipos de tratamento. Então, as revisões sistemáticas e a meta-análise fazem uma análise, né, dos artigos científicos publicados de estudo clínico e categorizam esses artigos. Se for possível pegar os dados, os números desses artigos e fazer uma nova análise estatística, a gente chama isso então de meta-análise. A meta-análise é um estudo estatístico de todos os artigos clínicos, né, relevantes daquele assunto. Por isso que a revisão sistemática e meta-análise é considerado o pico da pirâmide dentro dos artigos científicos, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês semanalmente nesses estudos? Eu vou trazer para vocês estudo clínico, eu vou trazer para vocês revisões sistemáticas e não sistemáticas. Então, uma revisão de literatura simples, ele tá lá embaixo, bem na base da pirâmide. Por quê? Ele só fez um levantamento ali do que existe e fez um estudo, né? A gente está estudando sobre isso. Agora, uma revisão sistemática, ela segue um sistema, né? Então, na revisão sistemática só entram estudos clínicos randomizados em seres humanos, ok? Então, quando a gente quer fazer um consenso, por exemplo, vamos chegar num consenso de qual que é a melhor dose de toxina botulínica para glabela. Então, a gente vai escrever uma revisão sistemática e meta-análise sobre isso. Ou se eu não sou pesquisador e eu quero saber, né, eu vou atrás de uma revisão sistemática e meta-análise sobre aquele assunto. Claro que não são todos os assuntos que vai ter esse material para vocês, mas o que tiver de melhor, a gente vai estudar juntos. Então, toda semana eu vou trazer para vocês o estudo de um artigo científico.
tá? Qual que é, então, a primeira coisa que a gente vai analisar num artigo científico? Em que revista que ela foi publicada? Por quê? Diferentes revistas têm diferentes graus de exigências para aceitar um artigo. Quanto maior o nível da revista, por exemplo, uma revista A1, né? Uma revista top. Então, ela aceita trabalhos com altíssimo padrão de delineamento, com altíssimo padrão de rigor, né? Para não ter nenhum viés, para não acabar trazendo um resultado torto, né? Um resultado errôneo para a clínica. E eu vejo hoje que o estudo, a ciência e a clínica estão muito longes. E eu quero trazer isso pra gente, eu quero trazer a ciência para dentro do consultório, né? Porque a gente tem muito artigo científico, existe muito artigo científico de qualidade, mas o clínico não tem acesso a eles, né? O dia a dia de clínica é muito corrido. Então eu quero trazer para vocês justamente essa proximidade, só que com qualidade, né? Não é qualquer artigo, não é qualquer conhecimento, um conhecimento realmente de alta relevância, certo? Por exemplo, existe muito dentista que ainda fala para o seu paciente que café e vinho são proibidos pós-clareamento dental. E nós temos na literatura estudos de altíssima relevância que comprovam que não faz diferença o paciente tomar ou não tomar café e vinho no pós-clareamento. Mas o clínico nem ficou sabendo disso, né? E aprendeu na faculdade que não podia. Então é isso que eu quero, quebrar essa distância entre ciência e a clínica e a gente conseguir estudar juntos. E claro que eu estudando também me beneficio, com certeza. Então, semanalmente eu tenho um compromisso com vocês de trazer um artigo científico ou parte de um artigo científico, né? Tem artigos bem longos, para a gente discutir basicamente sobre harmonização facial, os mais diversos temas, tá bem? Eu conto com o acompanhamento de vocês, conto com a visão crítica de vocês, porque quando nós somos profissionais críticos, nós conseguimos melhorar muito o nosso resultado para os nossos pacientes. Tá bem? Então, semana que vem a gente se vê para começar a estudar o primeiro artigo.